Fala galera da Fundac, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de questões. Antes de começarmos aqui a aula, vou te apresentar aqui o nosso curso, certo? Curso aqui da parte específica. Olha só, nosso curso aqui de conhecimentos específicos para o concurso da Fundac, certo? Com todas as aulas da parte específica. Tem aqui Estatuto, né, o ECA, tem aqui, ó, Conanda, tem aqui Sinase, certo? Todas a parte, né, gente, o conteúdo programático aí do edital já está aqui, ó, lei complementar, certo? Plano decenal de atendimento da Paraíba e de bônus ainda tem aqui, ó, aulas de direitos humanos, tá certo? Então você que deseja adquirir o curso, valor promocional por apenas R$ 97, tá certo? Em até 12 vezes de R$ 9,70. Sem mais delongas, vamos aí para a aula de questões. Primeira questão aí na tela. Fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, a conduta, olha só, a conduta descrita como crime ou contravenção penal é conhecida como, pessoal, letra A, ato infracional, letra B, política de atendimento, letra C, medida socioeducativa, letra D, acolhimento institucional ou letra E, medida de proteção. Olha só, a conduta descrita como crime ou a conduta descrita como contravenção penal é conhecida como ato infracional. Então, o ato infracional é a conduta descrita como crime ou como contravenção. Isso porque o ECA ele não se encarregou de tipificar quais são as condutas que serão consideradas ato infracional. Então não tem lá no ECA, subtrair coisa alheia móvel. Não tem isso lá no ECA. No ECA não tem matar alguém, cercear a liberdade de fulano. O ECA não traz esses tipos penais. O ECA ele delega o tipo penal para o que está no Código Penal e o que está na Lei das Contravenções Penais. É a chamada tipicidade delegada, tá certo? Então, ato infracional é aquela conduta, veja, a conduta praticada, a ação ou a omissão praticada que é descrita como crime ou como contravenção. Então, tudo aquilo que o menor, eu não gosto nem de utilizar esse nome menor, gente, vamos utilizar o infante, tá certo? E quando a gente fala menor, remete à situação irregular lá do Código de Menores de 79. Hoje a gente sabe que o ECA e a Constituição adotaram, né, a proteção integral da criança. Então, o infante como sujeito de direito. Então, não é que é errado utilizar esse termo menores, tá certo? É porque remete à situação irregular da criança, lá do Código de Menores, como objetos de proteção. Hoje não. Hoje o menor, ele é de sujeitos de direito, tá certo? Então eles possuem direitos e garantias aí, tá bom? Direitos de igualdade, direitos sociais, como saúde, direito ao respeito, direito à liberdade, direito à educação, tá bom? Então o infante seria o mais correto de utilizar. Olha só, letra B, política de atendimento. Política de atendimento são políticas aqui institucionais, né, governamentais ou não, para acolher, né, atender a criança, psicossocial, diversos fatores aí, né, para atender a criança. Medida socioeducativa, tá bom? É uma aplicação jurídica, tá bom? Que o Estado pode aplicar ao adolescente, tá certo? A medida socioeducativa eu aplico apenas ao adolescente. Tem que lembrar disso. Menor, olha eu de novo falando menor. O menor, dessa vez eu vou falar a idade, tá certo? O menor de 12 anos, ele não pode ser aplicado à medida socioeducativa. Ou seja, a criança, ela não pode sofrer uma medida socioeducativa. Para a criança, o ECA reservou a medida de proteção. E atendimento institucional é onde a criança vai ter o apoio, né, gente? O apoio ali quando a criança ela tem ali os seus direitos violados, né? Não necessariamente precisa ser violado o direito da criança, basta a iminência de serem violados os direitos. Ó, o princípio da proteção precoce, a gente não espera acontecer, a intervenção ela tem que ser antecipada em se tratando de criança, tá certo? Então, gabarito letra A. Professor, o que é ato infracional? Ato infracional, você vai responder que é a conduta descrita como crime ou contravenção penal, tá certo? Em qual momento se verifica a idade do infrator para aplicação das medidas do ECA?
em qual momento eu irei analisar, né, a idade de quem cometeu ali um ato infracional para fins de aplicação das medidas, seja medidas de proteção ou medida socioeducativa. Eu levo em conta, né, e isso está previsto no ECA, a idade na data dos fatos, ou a idade que aquele infante possuía, tá certo? Na data do fato. Considera-se praticados fatos no momento da ação ou da omissão. Então, se ele tinha lá, na data que praticou a conduta descrita lá no Código Penal como subtrair coisa alheia móvel, para si ou para outrem. Olha só, lá no Código Penal é furto. Quando praticado por um menor, é ato infracional análogo ao crime de furto. Se ele tem 11 anos, 12 meses e 31 dias, ali é uma criança. Então, eu vou aplicar medidas de proteção. Agora, tá com entre 12 anos até 18 anos incompletos. O que é o 18 anos incompletos? 17 anos, 12 meses e 31 dias. Ainda é adolescente, tá certo? Então, posso aplicar a medida socioeducativa, que eu levo em conta a data do fato. Olha só, o código aqui, o estatuto, melhor dizendo, né, da criança e do adolescente adotou a teoria da atividade. Aquela mesma teoria da atividade prevista lá no Código Penal, tá certo? Então, é considerado praticado o fato na data, ou melhor, é considerado praticado o fato no momento da ação ou da omissão. Embora outro seja o momento do resultado, pouco importa. O que vai levar em conta a idade, tá bom, daquele infrator vai ser a data que ele praticou aqueles fatos, aquela conduta. Tá certo? Segunda questão aí na tela. A conduta descrita como crime ou contravenção, quando praticada por criança ou adolescente, é considerada ato infracional. Decorre de previsão contida no Estatuto da Criança e do Adolescente que a idade limite para o cumprimento da medida socioeducativa é 18 anos. Olha só, 18 anos é a idade para que eu considere o adolescente. No dia do aniversário dele, de 18 anos, ele deixa de ser adolescente e deixa de ter importância para a aplicação das condutas do ECA, tá certo? Ou melhor, deixa de ter importância para consideração de adolescente para o ECA. Agora, se ele praticou a conduta durante a menoridade, eu ainda posso aplicar a medida socioeducativa mesmo ele tendo atingido a maioridade. Professor, então eu posso aplicar o ECA aos maiores de 18 anos? Sim, eu posso aplicar desde que ele tenha praticado aquele ato infracional ainda enquanto adolescente, tá certo? Então praticou a conduta, 17 anos, 12 meses e 31 dias, opa, daqui a 6 meses já vai ser maior de 18 anos. Mesmo assim, eu ainda irei aplicar, tá bom? Eu irei aplicar as medidas socioeducativas, tá bom? Então, dos 18, olha só, dos 18 até 21 anos, tá bom? É a idade limite, eu ainda posso aplicar a medida socioeducativa. Atingiu 21 anos, aí eu já não posso mais, certo? É a chamada liberação compulsória ou desinternação compulsória, tá bom? Então, não posso aplicar aí medida socioeducativa quando o adolescente, ou melhor, quando, né, agora ele já na fase adulta, ele completa 21 anos de idade. Então, o limite para a aplicação das medidas socioeducativas é 21 anos, tá certo? Então, letra A tá errado. O rol de medidas aplicáveis ao adolescente, lembra, gente, quando se trata de adolescente, só pode ser medida socioeducativa. Socioeducativa. Tá bom? Socioeducativa ou proteção. Proteção. Criança pode ser submetida a uma medida socioeducativa? Criança não. Somente medida de proteção. A medida de proteção eu aplico tanto à criança quanto ao adolescente. Agora, a medida socioeducativa eu só aplico apenas ao adolescente, tá bom? Então vamos lá. O rol de medidas aplicáveis ao adolescente pela prática de ato infracional é um rol taxativo? Correto, é o nosso gabarito. O que significa dizer rol taxativo? Somente aquilo que está descrito no ECA. Nem mais, nem menos. Professor, quais são as medidas
quais são as medidas socioeducativas previstas no ECA. Você tem, ó, a obrigação de reparar o dano, tá bom? Obrigação de reparar o dano. Você tem a liberdade assistida, Você tem a advertência, ó, deixa eu separar aqui para não misturar. Você tem a advertência, é uma espécie de medida também socioeducativa. Você tem a prestação de serviço à comunidade. Você tem a internação, talvez a mais grave, e o regime de semi-liberdade, tá certo? Onde há um cerceamento da liberdade relativa do adolescente, onde ele vai ficar durante o dia na instituição reservada, tá bom? E não pode ser na mesma instituição funcionando como abrigo, não pode ser em uma entidade de acolhimento, por exemplo, tá certo? O adolescente, ele tem que ficar em local separado, tá certo? O adolescente que é capturado na prática de ato infracional não pode ficar aonde funciona um abrigo, ou seja, em uma entidade de acolhimento, tá bom? Jamais. Onde ele vai cumprir uma internação tem que ser um local distinto. O próprio ECA traz essa previsão. Ah, professor, quer dizer que eu posso colocar ali o adolescente para cumprir pena junto com o adulto? Não, não estou dizendo isso. Tá bom? Inclusive é vedado pelo próprio ECA você colocar o adolescente ali para cumprir a medida socioeducativa juntamente com quem cumpre pena, os adultos. Seja na casa do albergado, seja na colônia agrícola industrial ou em penitenciária, tá certo? Jamais eu vou colocar o adolescente para cumprir pena, ou melhor, cumprir a medida socioeducativa com o adulto, né, que praticou ali crimes, tá certo? Essa conduta, ela é proibida. Aí o que vem, que cai em prova que muita gente erra. Eu posso colocar o adolescente em delegacia. Opa, professor, não. Já que ele tem que ficar em um local distinto do abrigo. Não pode ficar ali em locais que são reservados para os adultos que cometem crimes. Então ele não pode ficar em delegacia. Errado. Tá? Porque no prazo de 5 dias, olha só a previsão do ECA, no prazo de 5 dias o adolescente pode ficar, né, em delegacia. Sabe em que condição? Quando aquele estabelecimento reservado para cumprir a medida socioeducativa for distante do seu município, tá certo? For distante da sua comarca e não houver nenhum local adequado. Aí no prazo de 5 dias ele vai ficar em delegacia, lógico, local reservado dentro da delegacia, até que seja promovida a sua transferência para o local adequado, tá certo? Sob pena de responsabilidade de quem não promover essa transferência. Então vamos lá, o delegado não promoveu a transferência, o delegado responde, tá bom? Por crime segundo o ECA, beleza? Ó, nenhum adolescente será privado de sua liberdade por cometimento de ato infracional. Pessoal, será assim, tá bom? Quando capturado na prática de ato infracional, ele vai ter ali a sua liberdade sendo cerceada, tá certo? A gente tem aqui a chamada internação provisória, prazo máximo de 45 dias, tá bom? Depois a internação definitiva, tá ok? Ato infracional praticado por criança. Peraí, ato infracional praticado por criança corresponderão às medidas socioeducativas. Eu lhe falei o quê? Criança não é submetida à medida socioeducativa. Tá errado. Criança somente medida, ó, de proteção, beleza? Então, gabarito, letra B. As medidas socioeducativas possuem rol taxativo. Somente essas aqui, ó. Somente essas daqui que podem ser aplicadas ao adolescente. Professor, e medidas de proteção também possuem um rol taxativo? Não. As medidas de proteção, lá do artigo 101 do ECA, são rol, ou melhor, é um rol exemplificativo. Eu posso utilizar outras medidas de proteção adequada à criança, né, que não estão previstas no ECA. Professor, me dá um exemplo. Uma das medidas de proteção prevista no ECA é a matrícula em estabelecimento oficial de ensino. Para matricular a criança em uma rede de ensino lá, por exemplo, fundamental. Quer dizer, essa é uma medida de proteção, mas se a criança ela for ali 2, 3 anos de idade, até os 5 anos de idade, a gente sabe que pode ficar em creche. Eu posso matricular ali como uma medida de proteção a criança em uma creche. Olha a analogia que eu estou fazendo. Fala instituição de ensino fundamental. Mas eu posso, por analogia, matricular uma criança em uma creche? Sim, porque o rol que está previsto lá no ECA, no artigo 111, que trata das medidas de proteção, é um rol exemplificativo. Agora,
Eu posso aplicar uma medida socioeducativa por analogia e aplicar um outro tipo que não está previsto em lei? Aí jamais, porque o rol das medidas socioeducativas é um rol taxativo, tá certo? Então, bora seguir em frente. Vamos lá. Quem é criança e adolescente para o ECA? Pessoal, o ECA considera criança pessoa de 12 anos incompletos ou até 12 anos incompletos. Então, do zero até, olha só, 11 anos mais 12 meses mais 31 dias ainda é criança. Então, do zero até os 12 anos incompletos, o que é 12 anos incompletos? Ainda não completou aniversário, ainda não fez 12 anos. Tá bom? Completou 12 anos, aí já é considerado adolescente. Olha aqui embaixo. Completou 12 anos até 18 anos de idade. Professor, 18 completo ou incompleto? Espera aí, gente. Se completou 18 anos, já não é mais adolescente para o ECA, né? Já responde aí como maior e capaz, tá bom? Então, até os 18 anos incompleto também. Beleza? E em casos excepcionais, o ECA ele é aplicável às pessoas entre 18 e 21 anos, desde que tenha praticado o ato infracional enquanto ainda na menoridade, tá certo? Ou seja, menor de 18 anos, beleza? Professor, posso aplicar o ECA ao adulto? Olha só, posso aplicar o ECA ao adulto? Eu posso aplicar, mas não para ser submetido a uma medida socioeducativa. O ECA, ele se aplica ao adulto em apenas uma situação. É o que está previsto lá no artigo 1916 do Código Civil, em casos de adoção, tá certo? Em casos de adoção de maior de 18 anos, tá bom? Um adulto quer adotar um maior de 18 anos, pode ser aplicado no que couber as medidas que estão previstas lá no ECA, tá certo? Então, excepcionalmente, eu aplico o ECA também aí aos maiores, né? Ou melhor, aos adultos.